E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos uma nova saga com um dos livros mais poderosos que eu já li na minha vida e que ele fez parte da fase 2 do meu desafio. Me ajudou muito a crescer nos meus relacionamentos e tem sido desafiador para mim aprender mais sobre ele e entender um pouco mais sobre o amor que o Senhor nos chama a viver na prática, com maturidade emocional. Vai ajudar muito vocês a aplicarem algumas coisas do espiritualidade emocionalmente saudável. E vamos lá para uma parte um pouco mais prática da nossa conversa com o livro Mantenha o Seu Amor Aceso, do Danny Silk. Vão ser 10 episódios apenas, é um livro um pouco mais curto. E depois nós vamos fazer mais 10 episódios de Acesso Negado, que também é um livro muito impactante, que fez muita diferença na minha vida, desde a primeira vez que eu li, e agora reli no desafio, e ele realmente me trouxe muito esclarecimento. Então vamos lá para o nosso primeiro episódio do nosso podcast Mantenha o Seu Amor Aceso. Eu quero começar essa série com uma conversa bem honesta, não espiritual, teológica, humana mesmo. Por que amar é tão difícil? Por que a gente canta sobre amor, prega sobre amor, posta sobre amor, mas tentar resolver um conflito no casamento para ver? Ou discordar de alguém para ver, ou confrontar um amigo sem brigar para ver. A maioria de nós não sabe amar, a gente só sabe reagir, se defender, atacar, fugir. Mas amar quase ninguém nos ensinou. E é aqui que esse livro entra. Danny Silk basicamente fala: talvez você ame Jesus, mas ainda não aprendeu a amar as pessoas. E isso doeu quando eu li, porque é real. Danny conta que passou anos trabalhando com famílias, igrejas, casamentos destruídos. E ele percebeu um padrão, que não era falta de oração, de bíblias ou até mesmo de dom espiritual. Era falta de maturidade emocional. Ele via coisas assim, casais que jejuavam juntos, mas não sabiam conversar sem gritar. Pais cristãos que controlavam seus filhos por meio do medo, ao invés de educar por meio do amor. Líderes cheios de autoridade espiritual, mas extremamente manipuladores. Pessoas boazinhas, mas que nunca falavam a verdade. E ele concluiu: nós temos cristãos espirituais, mas crianças emocionais. Essa frase muda o jogo, porque a gente foi discipulado espiritualmente, mas ninguém nos ensinou a discipular as nossas emoções. Aqui nasce a base do livro: pessoas poderosas versus pessoas impotentes. O que é ser pessoa poderosa e o que é ser uma pessoa impotente? Vamos entender claramente. Ele divide o mundo em dois tipos de pessoas. Não é crente versus não crente ou maduro versus imaturo espiritual, não. Ele traz pessoas impotentes versus pessoas poderosas. E pessoas impotentes tentam controlar os outros para se sentirem bem. Frases clássicas como: você me fez ficar assim. Se você mudar, eu fico bem. Eu só gritei porque você fez assim. Sempre culpa o outro, sempre reage ao outro, sempre vive refém do comportamento do outro. O humor delas depende dos outros. Então nunca há uma responsabilidade, é sempre uma terceirização a respeito dos comportamentos. Pessoas poderosas assumem responsabilidade pela própria vida. Elas pensam assim: o que eu vou fazer com isso? Como eu quero responder? Que tipo de pessoa eu quero ser agora? Elas não controlam o outro, elas governam a si mesmas. Isso é maturidade, isso é liberdade, isso é reino. Vamos trazer para a vida real. No casamento, uma pessoa impotente vai ter a seguinte conversa: você não me respeita, você nunca muda. E uma pessoa poderosa vai dizer assim: quando isso acontece, eu me sinto desrespeitado. A gente precisa conversar. Percebe a diferença? Uma acusa e a outra constrói uma oportunidade de diálogo e mudança. Com os filhos, por exemplo, uma pessoa impotente grita, ameaça, manipula. Se você não obedecer, Deus vai ficar triste com você. Uma pessoa poderosa ensina a consequência, conversa e forma caráter. E não usa medo, usa responsabilidade. Igreja. Pessoa impotente controla pelo púlpito. Quem ama essa casa faz tal coisa.
Pessoa poderosa forma filhos livres. Eu confio que você vai escolher com maturidade. Uma gera dependência, outra gera crescimento. Isso é lindo no livro, porque Jesus nunca controlou ninguém. Pensa, ele não correu atrás do jovem rico, ele não forçou Judas a mudar, ele não manipulou Pedro, ele sempre deu a escolha. Porque amor sem escolha não é amor, é dominação. Se Deus quisesse controle, criaria robôs, mas ele quis filhos. Filhos escolhem amar. Avivamento sem uma maturidade relacional vira abuso espiritual. E tem muita gente que é cheia de poder, mas não tem nenhuma inteligência emocional. Isso machuca pessoas. O reino não é só poder, é também maturidade. Vamos dar um desafio, tá? Um desafio bem prático para vocês aí durante essa semana que se passa agora. Nos próximos 7 dias, toda vez que você falar fulano me fez agir dessa forma, ou ai, fulano me deixa louco, fulano tira minha paciência, você vai ter que trocar isso por eu fiquei chateado por causa da atitude de fulano. Eu escolhi reagir dessa forma. E traga a responsabilidade para você. Isso já vai te dar mais poder. Porque quando você coloca tudo sobre o outro, é como se você dissesse assim, eu não sou responsável pelo que eu mesmo devo fazer. Então, o que o outro faz me torna alguma coisa, ao invés de eu entender, não, mas espera, eu sou responsável por isso e eu preciso assumir essa responsabilidade e eu preciso entender como eu vou me guardar, como eu vou tomar a atitude certa, independente de como o outro vai reagir. Só essa mudança já transforma a sua vida inteira, porque você sai da posição de vítima e volta para a posição de filho. Essa série não vai ser sobre como orar mais, vai ser, na verdade, sobre como amar melhor, de uma forma prática. Porque, honestamente, o mundo não precisa de mais gente falando de Deus. O mundo precisa de mais gente parecida com Deus. Deus é maduro, seguro, estável, responsável. Se a gente aprender isso, os nossos casamentos mudam, as nossas igrejas mudam, a nossa liderança muda, a nossa cultura muda. E esse é só o episódio 1. Nos próximos a gente vai falar sobre comunicação, limites, confronto saudável, como resolver conflitos na família, no casamento e como viver uma cultura que nos ajuda a amar de verdade. Isso aqui é quase um treinamento de vida. Então eu convido você a mergulhar, porque nos próximos dias nós vamos aprender um pouco mais sobre esse livro tão maravilhoso que é o Mantenha o Seu Amor Aceso. E eu quero incentivar você, caso você tenha interesse. Nós temos o livro em PDF, existe audiolivro dele disponível também, mas se você quiser o livro físico, eu tenho o link onde você pode adquirir com a gente, tá bom? Deus abençoe você, até a próxima, valeu!